Saber colocar em ordem as vozes ao nosso redor é o que vai definir que tipo de história a gente vai viver. A gente olha para os heróis da fé e eles foram ousados, eles foram homens de Deus, eles foram homens que caminharam debaixo de uma palavra. Mas a verdade é que tão importante quanto ouvirmos uma palavra é nos mantermos debaixo dela. Tem gente que não consegue ouvir, tem gente que ouve mas não se move, tem gente que ouve e se move, mas no meio do caminho esquece. Mas a Bíblia diz que nós não somos daqueles que colocando a mão no arado olhamos para trás e retrocedemos. Nós somos daqueles que permanecem e são salvos. Alguém crê nisso? Diga: eu creio que toda palavra liberada sobre mim, diga, ela vai se cumprir, em nome de Jesus. Palavras que edificam. Ouvir quem tem algo para falar é o que vai definir o que a gente vai viver. Às vezes a gente ouve opiniões de pessoas que não conhecem o nosso destino profético. E por mais que sejam boas opiniões, não necessariamente são a opinião de Deus para nós. Nem todo bom conselho é um conselho de Deus, nem toda boa palavra é uma palavra de Deus, nem toda boa porta é uma porta de Deus, nem toda boa ideia é uma ideia de Deus, nem toda boa sociedade é uma sociedade de Deus, nem toda boa aliança é uma aliança de Deus. Alguém está comigo? Diga: eu creio que existe algo que é bom, mas existe algo que é de Deus para mim. Enquanto eu estou satisfeito com o que é bom, eu não tenho fome para perseguir aquilo que é de Deus para mim. Deus não te chamou para ter uma vida boa, Deus te chamou para viver uma vida sobrenatural. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem. Vamos, igreja, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A palavra não diz que Deus está escondendo de você, a palavra diz que você não vai entender ou acessar isso de forma natural. Os seus olhos não vão funcionar, os seus ouvidos não vão funcionar. No lugar que Deus quer te levar, não é algo sensorial, é algo sobrenatural. A palavra diz: os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que creem nele, para aqueles que o amam. Mas a Bíblia continua dizendo: mas o Senhor já o revelou por meio do seu Espírito. O que a palavra está dizendo não é que Deus quer esconder para que você não saiba. O que a palavra está dizendo é que o homem natural não consegue saber, mas o homem espiritual sim. Toda palavra gerada por Deus no reino espiritual só pode ser discernida e acessada de forma espiritual. Então, quando eu nasço de Deus, eu começo a discernir as coisas de Deus, e eu começo a acessar as coisas de Deus, e eu começo a viver a vontade de Deus. A palavra diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que aí então possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz que numa noite um homem foi procurar Jesus. Nicodemos era um homem de autoridade no meio do povo, mas ele tinha dúvidas infantis. Para aqueles que estão na nova aliança, a dúvida de Nicodemos é a base fundamental da nossa fé. O que eu preciso fazer para acessar tudo que Deus tem para mim? Você precisa nascer de novo. Fala para quem está do seu lado, mas fala com carisma, para não parecer que você está exortando ele. Fala: irmão, você precisa nascer de novo. Tem que nascer de novo. Essa é a hora que as mulheres aproveitam para desabafar com os maridos. O pastor falou que você tem que nascer de novo. Ainda usa o pastor como respaldo para brigar em casa. Tem gente que nasceu de novo e em algum momento quer voltar. Irmão, você não vai voltar para o lugar que Deus já tirou você. Amém? Você não vai retroagir. Você não vai voltar para lugares que Deus já tirou você. Você crê nisso? Diga amém. Então esse homem vai buscar Jesus, e a palavra dele basicamente é: como que eu acesso? Jesus fala: se você não nascer de novo, você não verá o reino. Ele fala: mas como que eu vou nascer de novo? É possível voltar para o ventre da minha mãe? Jesus fala: não, você não entendeu nada. Você tem que nascer do Espírito. Se você não nascer de novo, você não vai acessar o reino. Jesus fala em primeiro lugar sobre visualizar, e Jesus fala logo em seguida sobre acessar. E eu creio que existe uma chave nisso aí, irmão. Tem coisas que a gente ainda não acessou porque ainda não enxergou. Tem portas que a gente ainda não entrou porque a gente nem percebeu que elas existem. Pastor, mas você acabou de falar que não é, os meus olhos não vão ver. Pois é, não é para você ver de forma natural, é para você enxergar o que Deus está falando. A fé é enxergar o que Deus fala. Deus vai falar com você e os seus olhos vão se abrir. Deus vai revelar para você e você vai acessar. Alguém está comigo? Pelo amor de Deus, diga: eu creio que o ano das portas abertas carrega um pré-requisito. Eu preciso enxergar o que Deus está falando. Diga: e aí então eu vou acessar o que Deus está fazendo.
Eu preciso ouvir os céus. Eu preciso entender o que Deus está falando. Eu preciso discernir as promessas. Eu preciso discernir o chamado, o propósito, o desígnio, o design. Entender como Deus me fez, para que Ele me fez, qual é a expectativa dEle, o que Ele espera de mim. Tem uma frase que diz que os 2 dias mais importantes na vida de um homem é o dia que ele nasce e o dia que ele entende por que nasceu. O dia que você entende o seu propósito. Deus vai sussurrar no coração de pessoas nessa manhã o propósito que você carrega, os lugares que Ele quer te levar. Alguém comigo? Deus vai lembrar de você de palavras antigas que ainda não se cumpriram, promessas que Ele te fez e você esqueceu. Deus vai lembrar, irmão, eu creio nisso. Deus vai trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. A palavra liberada, ela é tão poderosa. A palavra comunicada, ela é tão poderosa. A Bíblia diz que Deus escolheu a loucura da pregação para que através dela fôssemos salvos. Em outro momento a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Irmão, guarda isso. Tudo que é comunicado debaixo de uma atmosfera como essa que a gente está aqui, tem um poder sobrenatural para liberar coisas sobrenaturais. Palavras não são só palavras. Fala para quem está do seu lado: palavras não são só palavras. Você viu quantas pessoas curadas aqui durante o louvor e a oração por cura? 3 pessoas felizes com cura, glória a Deus. Talvez as 3 que aplaudiram foram as que foram curadas. Você percebeu? Mais de 80 curadas, 3 aplaudindo. Por que isso acontece? Porque cremos e não duvidamos, porque declaramos, profetizamos. Palavra da fé. A palavra da fé move o sobrenatural. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. A gente precisa colocar em ordem as vozes ao nosso redor, porque tem muita gente correndo atrás de promessas que nunca foi Deus quem fez. Tem muita gente esperando o cumprimento de palavras que nunca foi Deus quem deu. Discernir quem fala com você é tão importante, irmão, porque é a partir de uma palavra que você começa a se mover. Discernir quem fala com você é muito importante, porque é a partir de uma palavra que você começa a se mover. A gente está tendo um caso aqui na igreja de uma pessoa que ela jura que ouviu Deus dar uma direção que nunca seria de Deus. Por quê, pastor? Porque fere princípios de Deus. Deus falou comigo para sair da minha casa e para casar com outro homem. Não. Deus não é um Deus de adultério, de confusão. Deus não é um Deus de quebra de alianças. Então conhecer o caráter de Deus me faz discernir quando é Deus falando e quando não é. Deus me deu uma palavra, eu vou dividir a igreja e eu vou abrir a minha. Não, isso não é um espírito de Deus. Isso é um espírito de divisão, de rebeldia. A Bíblia diz que rebeldia é tal como feitiçaria. Não, Deus me deu uma palavra, eu vou fazer um caixa 2 na minha empresa e em algum momento eu vou abrir a minha própria, porque Deus vai me prosperar. Não, irmão, isso não é uma palavra de Deus. Pastor, como discernir quando é a voz de Deus e quando não é? Toda palavra de Deus gera convicção. Toda palavra do inferno gera confusão, gera condenação, gera dúvida, gera incerteza, gera dor.